Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Aos Romanos 12, verso 1. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal no YouTube para mais uma lição dentro da palavra do Senhor. A gente continua aprendendo naquele episódio triste que a igreja em Corinto estava atravessando e a exortação do apóstolo Paulo. Estamos vendo o lado do nosso corpo e o lado do nosso espírito. Estamos tirando lições do fato de Paulo ensinar a igreja como tratar um irmão culpado. A gente aprende que a igreja não deve ser tolerante com o pecado, mas também não deve ter um espírito farisaico. Embora o caso era um caso excepcional, o homem que possuía a mulher do próprio pai fazia parte da igreja e o comentário já corria até mesmo fora do âmbito da igreja e a mesma não fazia nada. A gente viu o Paulo dando os moldes da disciplina na igreja. Se aquilo continuasse, se o culpado não fosse tratado, não fosse chamado a atenção e até mesmo eliminado do seio da igreja, o pecado como um fermento, o apóstolo usou o fermento como figura. Ele disse: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ele estava dizendo: se vocês não tratarem deste caso, logo terão casos semelhantes ou piores aí no seio da igreja. Então, note as lições que a gente está tirando daqui para o nosso dia a dia como participante da igreja, corpo de Cristo. Não estou dizendo igreja no sentido denominacional, com CNPJ e tal, que é os moldes, ou que são moldes até de uma empresa, mas uma igreja, corpo de Cristo. Então, o ponto que nos chama a atenção é que o apóstolo disse que eles deveriam entregar o culpado a Satanás. Qual a finalidade? Para a destruição do corpo e para que o espírito seja salvo no dia de Deus. A lição é para não sermos fariseus, para que não se usasse esse termo absurdo. Pecou para a morte, vai para o inferno. Não adianta você frequentar outra igreja. Onde você frequentar outra igreja, você estará perdendo tempo, porque você já é réu, você já foi condenado, você vai para o inferno. Isto é uma heresia, isto é, eu nem diria doutrina dos homens, é doutrina do diabo. Lembre bem que
o espírito, o nosso espírito, é aquela parte sagrada, aquela parte intocável. Salomão escreveu, Eclesiastes 12:7, e o corpo volte ao pó, porque do pó foi tomado, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui é no sentido geral, não é específico, não fala de espírito só tratando de igreja, mas no sentido generalizado. Deus, quando fez o homem, fez Adão, aquele bonecão, mas era um boneco de barro, não tinha vida. E então Deus soprou nas suas narinas e, diz o texto, Gênesis 2:7, que o homem tornou-se alma vivente. Aquele sopro, pois sopro tem a ver com espírito. Aquela essência era a essência divina, essa parte intocável. A gente vai mostrar amanhã, então, a razão de Deus dar esta palavra, de o apóstolo falar que o corpo do indisciplinado seria destruído. Era carne, era pó, mas o espírito seria salvo no dia de Deus. Esta é a lição para hoje. Amanhã tem mais. Fique na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.